Eu sou cronista. É a patente mais baixa dos escritores, cronista. O cronista, e como cronista, todos os dias eu tento escrever com o coração nas mãos. A palavra coração, ela nem sempre é bem compreendida. O que é escrever? O que é isso, né? Escrever com o coração nas mãos. O Papa Emérito Bento XVI nos explica o significado da palavra coração no sentido bíblico. Significa o centro da existência humana, uma confluência de razão, vontade, temperamento e sensibilidade, onde a pessoa encontra a sua unidade e orientação interior. Portanto, escrever com o coração nas mãos, falar com o coração nas mãos, não significa render-se ao sentimentalismo. É, antes de tudo, Cláudia, aceitar a estrutura da realidade. O meu trabalho exige não voltar as costas àquilo que se apresenta diante dos meus olhos. E agora eu começo a confissão. Certa vez, há mais ou menos 20 anos, eu fiz uma viagem para cidades históricas de Minas e visitei a cidade histórica de Mariana. Em Mariana existe uma praça, uma confluência de ruas, com duas igrejas antigas, centenárias, postadas uma de frente para a outra. Em linha diagonal, assim. Uma nessa esquina e a outra aqui. No dia em que eu visitei Mariana, há mais ou menos 20 anos, uma dessas igrejas irmãs havia acabado de sofrer um incêndio. Dias antes. A igreja estava destruída. O telhado desabou, o altar foi consumido pelas chamas, as paredes quedaram carbonizadas, não havia mais nenhuma imagem nos nichos. E pela praça a gente sentia aquele cheiro de fogo. Era um clima de melancolia e desamparo. Naquele instante, eu olhei para a igreja e disse para mim mesmo: esta é minha alma. Foi quando eu percebi que toda a minha vida dependia das mesmas mentiras que eu contava para mim mesmo. Quando eu penso no nosso país hoje, eu me lembro daquele dia. De certa maneira, o Brasil de 2018 é um templo em ruínas. Muito tempo depois, quando eu voltei para a Igreja Católica, eu passei a rezar. Naquele tempo eu não rezava. Naquele tempo eu me considerava ateu. Mas, alguns anos depois, quando eu voltei para a Igreja Católica, eu rezava, passei a rezar todos os dias, e rezo até hoje, várias vezes, a oração da Ave Maria, que termina com as seguintes palavras, vocês devem conhecer: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Agora e na hora de nossa morte. Rezar a Ave Maria nos obriga a contemplar a vida sob a perspectiva da morte. Alguém tem alguma dúvida de que essa nova república, que foi inaugurada aí com muitas festividades há 33 anos, alguém tem dúvida de que ela morreu?
Eu não tenho dúvidas. Morreu e morreu de morte matada. Mas, para nossa esperança, um país não morre só uma vez. Toda nacionalidade, toda a história nacional consiste em uma série de mortes e ressurreições. E não foi por acaso que naquela noite Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Então resta uma esperança para o Brasil. Restam esperanças para o Brasil. Para descrever a morte de um país, não basta a palavra assassinato. É preciso usar um termo mais forte: genocídio. Mas num país com as dimensões do Brasil, talvez seja preciso ir um pouco mais longe. Talvez seja preciso falar em combinação de genocídios. No Brasil de hoje, eu identifico pelo menos três genocídios simultâneos. Nós temos um Estado gigantesco, que engole metade da renda nacional, para manter viva essa máquina gigantesca, ineficiente e profundamente corrupta. E, em troca, não consegue nem dar, nem garantir a vida, nem garantir a segurança dos cidadãos. Esse Estado que criminaliza os empresários comuns, aqueles que geram emprego e riqueza para o país, e se alia aos mega empresários desonestos, aqueles que geram desfalques e amealham riqueza para si mesmos. Esse primeiro genocídio é o genocídio da corrupção. Nós temos a destruição quase absoluta, não absoluta, mas quase absoluta, da alta cultura e da educação clássica. Os nossos estudantes ocupam os últimos lugares das avaliações internacionais e todo mundo sabe disso. Nós temos, sim, exceções, até no ambiente acadêmico. Mas as nossas universidades, como sabe quem ouviu o professor Fausto Zamboni, sabe que elas se transformaram, se deixaram dominar pela ditadura ideológica. Somos lanterninhas mundiais em educação, não temos dado nenhuma contribuição para a cultura universal e ainda formamos de quebra legiões de analfabetos funcionais. O Brecht falava no analfabeto político, né? Aqui nós temos o analfabeto politizado. Este é o genocídio da inteligência. Sobre o genocídio da inteligência e da sensibilidade, falaram os meus amigos Bernardo Pires Kister, o Carlos Nadalim, o Dante Mantovani e o Luke Deode. E nós temos o mais grave de todos, porque nós precisamos vencer a burrice e a ignorância. Nós precisamos vencer a corrupção e a incompetência. Mas, para fazer isso, nós precisamos, antes de tudo, estar vivos. Hoje nós estamos, e o professor Dr. Bruno Pesce, Dr. Leonardo Jardim, disseram isso com muita clareza. Nós estamos entre os países mais letais do mundo. 60 mil homicídios, não vou repetir os dados, né? 60 mil homicídios, 92% dos casos que nem geram indiciamento, né? O assassino nem sequer é identificado. Que dirá preso, que dirá julgado e que dirá preso. Isso aí, doutor Edilson Mugenot já falou, Diego Pesce, Leonardo Jardim, Bruno Carpes, a Ludmila, a doutora Ludmila
Lins Grilo. Eles já falaram, não preciso cair aqui na redundância. Esse é o genocídio de sangue. Esse é o pior. Por que é o pior? Porque um país morre sendo roubado. Um país morre ficando burro. Mas um país morre muito mais morrendo. Mesmo para ser roubado e para ficar burro, você precisa estar vivo. E é nesse país que eu trabalho. Trabalho todos os dias. Todos os dias eu tenho que escrever 2.900 caracteres sobre este país, que também é a minha cidade, que também é o meu estado, que também é a minha casa. É como o Sísifo, sabe o mito do Sísifo? Você carrega uma rocha até o topo da montanha e no final do dia ela volta e aí você vai de novo. Mas eu faço esse trabalho com muito prazer. Sabe por quê? Porque a minha fonte principal são as coisas que eu amo, minha família, minha cidade, meus amigos, meu trabalho. A fonte principal não está na grande mídia, não está nas redes sociais, não está nas estatísticas, nem na legislação. A fonte principal do meu trabalho está nas coisas que eu amo e nas obras do Espírito, nas grandes obras do Espírito, na literatura e na tradição sagrada. Essa é a parte da alta cultura, Cláudia. As grandes obras da imaginação. Eu li esse ano, por indicação do Luc Dealdi, eu li um romance chamado A 25ª Hora, do escritor romeno Virgil Georgiou. A ação desse livro se passa nos anos da Segunda Guerra Mundial e tem como cenário os campos de concentração. A certa altura, uma personagem faz uma metáfora muito interessante. Ele conta que ele viajou em um submarino, mas nos primórdios da navegação submarina, quando não havia aquele medidor de oxigênio ainda nos submarinos. Então, nessa época, os submarinos não tinham um aparelho que determinava a quantidade de oxigênio. O que eles faziam? O que os marinheiros faziam? Colocavam alguns coelhos dentro do submarino. Quando os coelhos começavam a morrer, era sinal que havia 6 horas de oxigênio ainda. Se o submarino não subisse à superfície, se ele não fosse até a superfície para se reabastecer, todos morreriam. Essa imagem deveria ser vista por todos nós. Porque quando uma civilização entra em declínio, os coelhos começam a morrer. E no Brasil, eles estão morrendo a cada dia. Nos 3 genocídios que eu falei, da corrupção, da inteligência e do sangue. A alta cultura está para a civilização, assim como a carga de oxigênio está para o submarino. O saudoso professor José Moninácio dizia que uma sociedade não pode ser rica antes de ser inteligente. Nós não vamos ter um país próspero, nem um país justo, sem uma base cultural e espiritual sólida. É como disse Jesus também. Não se constrói uma casa sobre a areia.
Nós só vamos sair da crise civilizacional se houver entre nós aqueles capazes de resgatar o espírito. É preciso que os coelhos parem de morrer. Hoje, a doutora Ludmila falou uma coisa muito interessante, que existe no Brasil aquela tendência a achar que tudo que é moderno, tudo que é novo, é bom. E o grande poeta e crítico T.S. Eliot, ele tinha um nome para isso. Provincianismo temporal. É a ilusão de você achar que o seu tempo é melhor, que a sua época é melhor, porque você nasceu nela. Então, esse é o provincianismo. Se você olha para as obras do Espírito, a nossa época é muito inferior a outras. É incomparavelmente inferior a outras. Nós precisamos sair dessa ilusão temporal para que o país pare de morrer. Sem o retorno à alta cultura, sem o retorno ao espírito, e eu digo essa palavra aqui com toda a ênfase, o espírito, nós vamos continuar patinando nesse fogo cruzado aí das ideologias, dos projetos de poder e desses messianismos sem Deus, porque o Brasil inventou o messianismo sem Deus. É um trabalho que não é fácil. Como disse o Dr. Luke de Elde, leva muito tempo para ser realizado, leva décadas. É mais ou menos como construir uma catedral gótica. Mas onde é que começa esse trabalho? Começa a partir de pequenos grupos e pequenas iniciativas. Hoje não tão pequena, né, Cláudia? Essa não é uma iniciativa tão pequena. Mas de grupos como este fórum. Ou então como o nosso pequeno, mas insistente, Clube do Livro da Silva. Em que esse cronista de 7 leitores, que você sabe que eu sou um cronista de 7 leitores, né? Esse cronista de 7 leitores, junto com o sociólogo formado na USP, aqui quando ele não está aqui não tem graça, né, de falar isso. Um talentosíssimo sociólogo e editor literário, Silvio Grimaldo, meu grande amigo, também faz o Clube do Livro com a gente. Nós estamos aí há 1 ano e meio fazendo a leitura de clássicos da literatura, discutindo os grandes livros, porque eles nos ajudam a explicar a que ponto nós chegamos. Mais uma vez citando o professor Monique, que é o grande inspirador desse trabalho, eu diria o seguinte: nós descobrimos isso no primeiro dia. Não somos nós que explicamos os clássicos, eles é que nos explicam. E como já disse, é claro que eu tinha que citar o Olavo de Carvalho. Como já disse o professor Olavo de Carvalho, abre aspas, nada como a grande literatura de ficção para desenvolver no leitor a capacidade de julgamento moral. Ali vemos muitas situações dramáticas, trágicas, cômicas ou paradoxais, que talvez jamais encontraremos na nossa vida pessoal, que transcendem o nosso horizonte atual de consciência, mas que devemos conhecer, porque fazem parte da vida humana e porque nada impede que amanhã ou depois apareçam diante de nós ou sucedam a nós mesmos. A experiência imaginária amplia a nossa compreensão moral e nos prepara para julgar as coisas com sabedoria e justiça. A maior parte dos julgamentos morais errados, olha essa frase, eu vou até repetir. A maior parte dos julgamentos morais errados provém da imaginação estreita. Fecha aspas. Eu sempre vi o William Bonner falando isso e eu tinha um sonho de falar também. Fecha aspas. Obrigado, Cláudia. Você me fez realizar um sonho. Nos grandes livros... Bom, nesses grandes livros, o que nós aprendemos?
A gente fez agora, quinta-feira, a leitura dos Sertões, do Euclides da Cunha. Fez a apresentação, claro. Uma pequena apresentação de uma obra que é gigantesca, que consumiria um curso inteiro, né? Mas o que ele nos diz? O que as grandes obras nos dizem? Quase todas elas. Que a morte é a grande professora da vida. É disso que o Ortega y Gasset, tem uma história engraçada sobre Ortega y Gasset. Eu tenho uma história pessoal engraçada, que quando eu entrei em filosofia na USP, né? Entrei em filosofia na USP, todo esquerdista, lá, não sei o quê. Entrei. Eu achava que Ortega y Gasset era uma dupla de pensadores. Né? Aí depois eu descobri que era um homem só. Mas Ortega y Gasset, quando ele fala das ideias do náufrago, ele está dizendo isso. O que são as ideias do náufrago? Aquelas que continuam a valer, mesmo quando você está no meio do mar se afogando, aquelas ideias continuam a valer. Essas são as ideias do náufrago. Ou seja, na hora da morte, aquelas ideias ainda valem. Elas valem mais que a sua própria. Aquelas verdades que valem mais, pelas quais você morreria. A morte é a grande professora da vida. Por exemplo, no talvez o maior romance brasileiro, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Em que tem o Brás Cubas, que é o autor defunto ou defunto autor, né? Ele começa já. E aí, como ele já está morto, ele não precisa enganar mais ninguém. Ele se expressa com absoluta sinceridade sobre a vida dele, sobre o vazio da existência dele. Ele não precisa agradar a mais ninguém. A morte é a grande professora da vida. Nos Sertões, como eu já falei, o Euclides da Cunha fala sobre uma das mortes do Brasil, que foi o genocídio de Canudos, em que um governo muito progressista e muito revolucionário massacrou 20 mil camponeses miseráveis. E pouca gente se lembra que todo mundo cita o triste fim de Policarpo Quaresma, né? Todo mundo fala daquela primeira parte que é mais engraçada, que ele quer transformar o tupi na língua brasileira, tal. De fato, é muito, muito bem escrita. Mas a parte final, para mim, é a mais impressionante. Que o Policarpo Quaresma, e esse é o triste fim de Policarpo Quaresma, é obrigado a participar do massacre da revolta da Armada. Obrigado a degolar presos, degolar as pessoas que estavam lá. Eu comparo a revolta da Armada ao massacre de Kronstadt, que foi uma espécie de grande desilusão da Revolução Russa. Eu acho que Kronstadt, a revolta da Armada está para a Revolução Republicana, assim como Kronstadt está para a Revolução Russa. A morte é a grande professora da vida. E eu lembro disso todos os dias rezando a Ave Maria. Agora e na hora de nossa morte. Mas tem outra lição. Como é que está meu tempo? Tá muito... Mas tem... Por favor, hein, gente? Vou combinar um gesto aqui com o Luke. Faz algum gesto para mim, se estiver passando. Tá? Outra lição que nós aprendemos também, que é correlata, que nós aprendemos com os clássicos. Essa é difícil, hein? A necessidade de descida ao inferno. Lá na Odisseia, antes de voltar para Ítaca, o que é que o Ulisses, o que é que o Odisseu precisa fazer? Ele desce ao reino de Hades, para falar, entre outras, com várias pessoas que morreram na guerra de Troia, mas também com a sua mãe, que morreu de saudade esperando o filho. Ele desce ao inferno, ao Hades, né? O antigo inferno. Não tinha essa conotação de punição que tem para nós, né? Era a mansão dos mortos, para dizer assim, dizer melhor. O Hércules também desce aos infernos, nos seus 12 trabalhos. Dante Alighieri, como Fausto Zamboni, nosso grande especialista,
grande conhecedor da literatura italiana, sabe, ele desce ao inferno, guiado por Virgílio. Fausto, de certa forma, desce ao inferno. Os protagonistas de Tolstói e Dostoiévski descem ao inferno. E há aqueles que desceram pessoalmente ao inferno, ainda nesta vida. Vou citar 3 exemplos que eu acho: Viktor Frankl, Solzhenitsyn e o padre Kentenich. Todos, o Viktor Frankl, prisioneiro dos campos de concentração nazistas, o Solzhenitsyn, Alexander Solzhenitsyn, prisioneiro dos campos de concentração comunistas, do Gulag, que tem gente que quer retomar, né, no Brasil. Estou falando sério. As pessoas falam isso. E o padre Kentenich, que também foi prisioneiro de Dachau. E vocês lembram qual foi a primeira revelação que Nossa Senhora fez aos 3 pastorzinhos em 1917? Ela mostrou a Lúcia, Jacinta e Francisco uma visão do inferno. O próprio Cristo desceu à mansão dos mortos. É uma espécie de necessidade universal. Todo indivíduo, de uma forma ou de outra, vai passar por isso. E talvez um país tenha que passar também. Essa morte diária que o Diego Pesce e o Leonardo Jardim descreveram ontem, essa morte cotidiana, essa morte banalizada, que o professor Edilson também mostrou, é uma descida aos infernos. E ela também pode ser a nossa professora de vida. Até agora, 60 mil mortos é um massacre de Canudos a cada 4 meses. E até agora não apareceu nenhum Euclides da Cunha para denunciá-lo. O professor Olavo disse, dias atrás, que ele falou que a reflexão autobiográfica é importante para o início do pensamento filosófico, né? E eu me permito aqui essa reflexão autobiográfica. Eu olho para o país hoje e eu lembro daquela igreja incendiada lá em Mariana. E isso acaba sendo evidente para quem contempla a estrutura da realidade. E como é que nós chegamos a essa situação? A um país de crime sem castigo. Vocês sabem que Deus é infinitamente justo e infinitamente misericordioso. Como Ele consegue conciliar essas 2 qualidades? A justiça e o perdão. A resposta completa nós não temos. Provavelmente não teremos durante essa vida ainda. Mas eu tenho uma certeza, uma impressão, uma intuição, que um mundo sem justiça acabará por se tornar um mundo sem perdão. Da mesma forma, um mundo sem perdão acabará por se tornar um mundo sem justiça. Uma sociedade que não pune os seus criminosos acabará criminalizando os seus inocentes. O crime sem castigo gera o castigo sem crime. Isso fica muito evidente nas sociedades totalitárias, né? Isso fica evidente. A figura do inimigo do povo, todos se tornam criminosos. Se você desrespeita, se você desagrada o governo, você é preso ou executado porque você, a priori, é um criminoso. Mas, infelizmente, esse processo também acontece no chamado mundo democrático. É a transformação da punição em crime e do crime em punição.
É um mundo, esse mundo, o mundo do crime sem castigo, é o mundo do relativismo moral. Também já foi muito bem dado pelo Diego, pelo Leonardo aqui. Nesse mundo, o professor Edilson também falou sobre isso. Nesse mundo, todos os valores se equivalem. Se todos os valores se equivalem, se a vítima é tão culpada quanto o bandido, cedo ou tarde nós vamos acabar nos deitando no leito de Procusto. Vocês sabem quem era o Procusto? Procusto era um bandidão da mitologia grega. Um bandido mesmo. Ele era dono de uma estalagem à beira da estrada. Todo mundo que passava na estrada, ele levava para dentro da estalagem e oferecia pouso. Só tinha uma cama na estalagem. Só tinha uma cama. Se a pessoa era maior que a cama, não, se a pessoa era menor que a cama, ele esticava, ele amarrava a pessoa e esticava até que ela ficasse do tamanho da cama. Se a pessoa era menor que a cama, era maior que a cama, se era muito alta, ele cortava a cabeça, cortava as extremidades, ou seja, matava. Nos dois casos, ele matava todos os hóspedes. É o leito de Procusto. O leito de Procusto continua a existir no mundo moderno. Ele ressurge sempre que alguém tenta adequar a realidade, a estrutura da realidade, a alguma utopia política. Invariavelmente, o resultado é desastroso. A diferença entre o Procusto mitológico e o Procusto ideológico é que as ideologias coletivistas não se limitam a matar um por vez. Eles multiplicam por milhares e milhões. Aconteceu no século XX. Aconteceu ao longo de todo o século XX. E o Procusto devia ter alguma conversa para convencer as pessoas a entrarem na sua estalagem, não é verdade? E hoje, às vezes, a conversa do Procusto moderno, ela vem naquela linguagem que vocês conhecem. Justiça social, igualdade, um mundo melhor. Mas, olha, nós também, conservadores, liberais, nós também temos que ficar atentos, viu? Porque se a gente não prestar atenção, a gente vai acabar imitando o inimigo. É a crise mimética do René Girard. A imitação do inimigo. E aí os nossos leitos de Procusto ideológicos também vão causar um grande estrago. Preciso tomar muito cuidado com isso. Não imitar o inimigo. O resultado é criminalização da vida comum e normalização da vida criminosa. Estou terminando, hein? Chegando no final. O que a Cláudia chamou de alta cultura, e que eu chamo também de espírito, é um antídoto para essa perda de realidade que nós vivemos no nosso tempo. Estou usando um termo do Eric Wegelin, perda de realidade. Esse nosso tempo em que se tornou proibido dizer que uma mulher é uma mulher, que um homem é um homem, que o céu é azul e que a grama é verde. O Chesterton já falava, né? Chegará um tempo em que será proibido dizer que a grama é verde. Esse tempo chegou. Nós estamos nele. Enxergar a realidade se tornou crime. Nomeá-la se tornou crime. E as grandes forças mundiais do coletivismo, e aí coletivismo entra o bloco russo-chinês, os globalistas do senhor Jorge Soros, o califado internacional, todos esses coletivistas aí, percebam, chamam de fascistas aqueles que se opõem a seus planos nefastos.
Mal sabem eles que eles estão repetindo o Stalin. O Stalin começou essa história de chamar de fascista todo aquele que não é comunista. O Stalin começou isso depois da Segunda Guerra Mundial. E, para a gente evitar esse grande mal, nós precisamos desenvolver, para nós evitarmos esse grande mal, nós precisamos desenvolver a nossa imaginação. Nós precisamos cultivar a nossa imaginação. Porque uma das formas de o mal prevalecer no mundo é quando ele se torna inimaginável. E todos os grandes crimes coletivos só aconteceram porque eles eram inimagináveis. Portanto, nós temos que desenvolver, nós temos a obrigação, é uma obrigação que nós temos conosco e com nossos filhos, desenvolver a imaginação, para que possamos resistir ao mal. Ainda que muitas vezes, aqui eu cito uma outra personagem mitológica, Cassandra. Cassandra, vocês sabem qual era a situação dela? A Cassandra era muito bonita e o Apolo se apaixonou por ela. E como ela resistiu às investidas do Apolo, o Apolo ficava assim e tentou dar um presente para ela. Deu um presente para ela, que foi o dom da profecia, o dom de enxergar a verdade. Mas a Cassandra continuou resistindo ao Apolo. Não se deitou com o Apolo. E como o Apolo, o deus grego, não podia reverter o que ele havia feito, ele resolveu dar um castigo para ela. Tudo bem, você vai enxergar a verdade, mas ninguém vai acreditar em você. Então, ainda que muitas vezes nós vivamos a maldição da Cassandra, nós não vamos ficar calados. Nós vamos buscar o ar puro de Sófocles, de Ésquilo, de Dante, de Cervantes, de Shakespeare, de Camões, de Goethe, de Tolstói, de Machado de Assis, de Fernando Pessoa, o oxigênio do Ortega y Gasset, do Chesterton, do Orwell, do Huxley, do Euclides da Cunha, do Borges, do Kundera. Vocês conhecem a última história, prometo. Cronista é fogo. O palhaço do Kierkegaard. Você conhece a história do palhaço do Kierkegaard? Um circo chegou perto de uma aldeia e começou a pegar fogo. Mandaram um palhaço para ir até a aldeia pedir ajuda, né? E todo mundo dava risada, porque o palhaço estava vestido de palhaço. E todo mundo dava risada dele. E ninguém acreditou e acabou pegando fogo na aldeia também. Nós podemos até ser os coelhos do submarino de amanhã. Nós podemos ser o palhaço de Kierkegaard, nós podemos ser a Cassandra. Mas nós não vamos parar nunca. Nós aprendemos com Ulisses que a maior aventura é voltar para casa. Agora e na hora de nossa morte. Amém.